A paz do Senhor, amém? Essa expressão, esse vídeo se chama Contra Jacó no Vale Encantamento. Essa expressão, a paz do Senhor, é uma expressão onde você muitas vezes identifica um homem ou uma mulher de Deus na rua. Não sei nem por que cargas d'água e circunstância, porque muitos de nós começamos a repetir a paz do Senhor ao cumprimentar outro irmão, por vermos outro crente, não por ter conhecimento de Bíblia e saber que é uma saudação, né, cristã. Repetimos apenas por conta que vemos outras pessoas repetindo. Mas lá em Jeremias, profeta de Deus, homem de Deus, tem uma passagem que está escrita assim, eu não me recordo aonde está escrita assim: curam a ferida da filha do meu povo, levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Ali Deus está dizendo que estão curando as feridas das pessoas, do povo dele, de qualquer jeito, de qualquer maneira, dizendo que tem paz, mas não há paz. Muitas vezes esse cumprimento é feito por cristãos, e é isso que eu quero ressaltar aqui, que é feito por cristãos. Muitas vezes nós falamos a paz do Senhor, mas não a paz no nosso coração. Havia um líder de igreja que me perseguia muito, muito mesmo, e ela achava engraçado, como se eu fosse a louca. Ela estava tão cega por Satanás, porque na verdade é isso, quando alguém começa a perseguir outra pessoa que está cheia da presença de Deus, porque naquela época eu estava cheia da presença de Deus e Deus estava me usando para curar em profecias, e aquela pessoa se levantou e me proibiu de parar de orar. Eu fui rejeitada na igreja, passei um sufoco muito grande, mas eu via que era uma atuação de Satanás para trazer divisão. É um demônio que se chama divisão e contenda, que trabalha muito dentro da igreja para poder destruir o exército de Deus. São táticas militares de Satanás, das quais muitas vezes nós nos tornamos servos de Satanás sem perceber, e lutamos contra o povo de Deus, mas nos declaramos também povo de Deus. E essa mulher eu estava passando com a Diana era bem pequenininha, devia ter uns 4 anos, bem bebezinho, e essa mulher veio e falou assim, a paz do Senhor, varoa. Meu coração estava tão cheio de mágoa, de ódio, que eu olhei e não respondi. Mas quem tem a presença do Senhor, quando faz algo errado, o Espírito Santo começa a palestrar. Porque na palavra de Deus está escrito que o Pai repreende. Veja, não é o pai faz carinho no filho que ama, não. O pai repreende o filho que ama. E aqui ele está falando do pai humano e do pai que é ele. Um pai que não repreende as coisas erradas que seu filho faz, não ama de verdade. E ali Deus, o Espírito Santo começou a me repreender. E quando eu cheguei em casa, eu falei, a Diana ainda, já ia esquecendo desse detalhe, ela falou assim, mãe, a fulana te deu a paz, você não vai responder não? E eu fiquei muito sem graça, né? Deus usando uma criança ali para mim, porque muitas vezes esquecemos que somos observados. O que eu ia ensinar para minha filha ali de 4 anos naquele momento? Ia começar a falar mal da líder. Ela me persegue, filha, é uma bruxa. Ia ensinar minha filha a ser fofoqueira. Ou eu ia falar, filha, ela não gosta de mim, mamãe não tem obrigação. Ia ensinar algo diferente do que Deus tem querido nos ensinar. Amar o que Deus persegue. Ia ensinar minha filha a ficar com ódio de alguém, porque automaticamente, sendo minha filha e minha mãe, ela ouvindo, né, que aquela pessoa me perseguia, ela ia começar a sentir ódio. E aos poucos ela com certeza não ia querer estar na igreja. Quem é que quer ficar num ambiente onde Satanás tem operado, né? Completamente enganada, porque o lugar onde realmente Satanás trabalha não é aqui fora,
não é nos bares. As pessoas pensam, como assim, pastor? É onde a gente mais temos visto a mão de Satanás. Sim, mas é o lugar onde ele já tem domínio, o total controle. As pessoas negaram a salvação de Deus, as pessoas não querem Deus, então esse ambiente já é dele. Ele precisa invadir agora o terreno do seu inimigo. E quem é o inimigo de Satanás? Deus. Então ele invade o terreno de Deus, começa a trabalhar na cabeça das pessoas, botando fofoca, divisão, contenda, para poder destruir. Ele acha engraçado usar os soldados de Deus contra o próprio soldado de Deus, para colocar pessoas para fora e esvaziar o pasto do Senhor. Ele acha engraçado, é uma tática militar de Satanás, que muitas vezes, sem perceber, estamos nos tornando servos de Satanás, mas dentro da casa do Senhor, como se fosse um espião de Satanás. E isso me trouxe hoje uma lembrança que vem em Números, está em Números 23, onde fala assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Essa passagem em Números 23 fala de um homem de Deus, cheio da presença de Deus. Pensa num homem, né, levando para os dias de hoje, um líder, um membro cheio da presença de Deus, um membro da igreja, um homem, uma mulher de Deus cheio da presença de Deus, que fala assim te diz o Senhor, e não é a carne dele, não é a vaidade dele, não é a hipocrisia dele, é Deus mesmo falando, sabe? Usando a boca dele no profundo, tem dons, pode ir para ali, Deus mandou, Deus falou, um homem cheio da presença de Deus. E esse homem se chamava Balaão. Hoje em dia ainda, veja, isso está no Velho Testamento, isso significa antigamente. Tem muitos pastores, irmão, você vê na igreja pastores falando que é para rasgar o Velho Testamento, cai fora. Isso aí é outra arma de Satanás, põe isso na tua cabeça. Lá em Apocalipse fala, aí vai falar, mas é Novo Testamento, que quem tirar uma vírgula, tirar uma palavra, acrescentar alguma coisa, eu acho que é em Apocalipse que está escrito isso, acrescentar alguma coisa, isso vai dar ruim, não pode acrescentar, não pode retirar nenhuma vírgula da palavra do Senhor, né? Então quando a pessoa fala para tirar todo o Velho Testamento, tá doida. É mais um que está dentro da casa do Senhor, mas é já soldado de Satanás há muito tempo. O fato de estar dentro da casa do Senhor não me torna um soldado do Senhor, né? O que me faz ser um soldado do Senhor é estar realmente junto com os irmãos, praticando a palavra do Senhor. Salmo 133, se não me engano, fala: ó, quão bom é que os irmãos andem em união. A única maneira de eu entrar no céu não é corrigindo os outros, é corrigindo a mim mesmo. Não é eu me preocupando com os outros, mas me preocupando comigo mesmo. E Balaão, nós fomos chamados para pregar o evangelho, não para ficar arrebentando as pessoas e julgando a pessoa, não. Nós pregamos e vamos embora. A pessoa pega a palavra, que é uma semente preciosa, e ela faz com ela o que ela quiser. Amém? Nós temos a obrigação de dar semente para a semeadura. Para plantar, cabe à pessoa que recebeu a semente. E se ela vai plantar ou não. E Balaão era homem de Deus. Já pescou, né? Quem conhece Balaão? Profeta do Senhor. E ele, no caso dele, foi dinheiro. Balaque ofereceu dinheiro, sabendo que era homem de Deus, forte. Veio e ofereceu dinheiro para Balaão amaldiçoar o povo de Deus, né? E Balaque significa Satanás. Levando para o lado espiritual, Satanás tem oferecido muitas coisas aos servos do Senhor para estar amaldiçoando uns aos outros. E Balaão recebeu aquele dinheiro e mandou fazer altares, fez todo um ritual. Mas quando Balaão chega para amaldiçoar, estende suas mãos já com palavras de maldição para jogar contra o povo de Deus. Pensa, homem de Deus, cheio da presença de Deus, recebe algo para amaldiçoar o povo de Deus. Sobe no monte cheio da unção. Tem gente que fala que Deus não
revoga os dons. Os dons estavam ali, dentro dele, para repreender. Eu não sei disso não, eu sei que uma época que eu estava errada aí na presença do Senhor, achando que eu era grandona, se eu não for na igreja, a igreja não funciona, eu estava soberbíssima, irmão. Deus pegou uma agulhinha espiritual, rapidinho eu fiquei fininha. Enquanto eu não voltei por querer de Deus, enquanto eu não saí da fornicação, não larguei a soberba, sabe? Não larguei o meu achismo, Deus não veio restaurando. E ainda te digo mais, eu costumo dizer e continuo repetindo, a Márcia de hoje não tem nada a ver com a Márcia do passado. A Márcia do passado era muito mais cheia da presença de Deus, porque ela era muito mais primeiro amor, e hoje eu estou ainda procurando ver aonde eu caí para recuperar ainda, para restaurar. Né? E eu tenho na minha mente, enquanto a vida, a esperança. Então, se eu algum dia, por causa de soberba, estava muito soberba, irmão, muito soberba, eu glorifico a Deus que abateu a minha soberba, porque Deus ainda abate os soberbos, né? E achava que fornicação não era pecado, minha unção indo embora através da fornicação, mesmo, achava não, peraí, deixa eu me corrigir, porque bom é se corrigir. Bom é quando o homem e a mulher de Deus se corrigem. Eu sabia que fornicação era pecado, mas eu estava igual homossexual. Deus tem que me amar do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, da maneira que eu quero, né? Eu achava que eu podia servir a Deus e praticar os pecados normalmente, que eu não precisava ir largando meus pecados de estimação para poder ficar cada dia mais cheia da presença do Deus. Quanto mais limpo o vaso, mais cheio de Deus ele fica, mas é um processo de limpeza eterno, para sempre, que nunca termina. E Balaão, lá cheio da presença de Deus, ele começa a abrir a boca, mas quando ele abre a boca para amaldiçoar, sai palavras de bênção. E Balaque fica nervoso e ele fala isso, porque ele é homem de Deus, ele sabe. E ele fala exatamente isso aqui que eu vou repetir para vocês. Números 23, 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. E engraçado que fala que contra Jacó não vale encantamento, mas Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Ou seja, quando eu começo a ir na presença do Senhor, mas ainda não virei, ainda sou Jacó, ainda não sou Israel, Deus já é comigo. Se eu reconheço que estou pecando, que estou errando, estou buscando me tornar Israel, Deus já é comigo. Deus não vai esperar eu largar todos os meus pecados para me brindar da presença dele. Mas aqui, ó, vem tudo de dentro para fora. Balaão tentou amaldiçoar o povo, mas não conseguiu. Agora eu te pergunto, se Balaão tentou amaldiçoar o povo, e Balaão era homem de Deus, não conseguiu, você acha mesmo que um servo de Satanás fazendo obra de feitiçaria para você é servo de Deus, vai pegar? Eu achava engraçado a minha mãe, que eu não era crente, mas minha mãe era crente. Mas toda vez que minha mãe via um despacho na rua, minha mãe crente, minha mãe assim disfarçava, ia me empurrando para o lado para que nós passássemos por longe. Porque durante mais de 18 anos, minha mãe ficou embaixo de obra de feitiçaria, que veio ela se tornar alcoólatra, adquirir Maria Mulambo, né, Tranca-Rua, Maria Padilha, Pombagiras, porque ela esteve embaixo da obra de feitiçaria. Então, mesmo quando ela se tornou cristã, minha mãe tinha medo. Minha mãe, vamos lá, não sabia ler, não conhecia muito a Bíblia. Não tinha entendimento que contra Jacó não vale encantamento. Minha mãe poderia passar por aquilo, passar até por cima, que nada aconteceria com ela. Porque é a palavra do Senhor e Deus zela de dia e noite para que sua palavra se cumpra. A palavra de Deus fala, não tentareis ao Senhor seu Deus. Eu não vou sair, tá dando um tiroteio dentro da comunidade, eu vou porque Deus vai me guardar. Não. Eu vou perguntar a Deus, Senhor, eu tenho que ir, posso ir? E se não houver necessidade de eu ir naquele momento, eu não vou. Eu não vou tentar Deus. Isso é tentar Deus, né? Muitas vezes eu vejo a obra de feitiçaria, eu não vou sair do meu lugar, passar por cima para tentar Deus. Mas, sinceramente,
Eu levanto as minhas mãos, passo um pouco perto e começo a orar e repreender. Porque eu sei que aquilo ali foi feito para destruir casamentos, para destruir estruturas das pessoas. Não existe demônio bonzinho. O demônio veio para matar, roubar e destruir. A felicidade de Satanás, eu chamo ele de ladrão da alegria, porque ele gosta de roubar a alegria. Então não existe magia branca, não existe obra de branca. Ah, vai trazer marido, vai nada. Quanto mais faz macumba para trazer marido, mais ele vai se afastando de você. Você fica com o marido por um tempo, que você tem que ficar fazendo obra de feitiçaria o tempo todo para que esse marido fique com você e ele fica te traindo. Essa é a alegria de Satanás. O seu marido fica com você, mas ele fica te traindo o tempo todo. Por quê? Porque Satanás, ele é o ladrão da alegria, ele é mentiroso. Jesus disse que ele é o pai da mentira. Tu acha mesmo que ele vai usar uma verdade? Ele não consegue. Meia verdade é mentira. Não existe meia verdade nem meia mentira. Meia mentira é mentira, meia verdade é mentira. A verdade ela é limpa, total e completa, e a verdade se chama Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, ou seja, se você quer restaurar teu casamento, que seus filhos saiam da droga, aceita Jesus como Salvador. Ele é o caminho. Eu sou a verdade, ou seja, completa. Teu marido tem que voltar e Deus vai trabalhar para ele parar de te trair, para parar de aprontar. Deus tem que trabalhar de dentro para fora, Deus vai limpar. Satanás, ele é sujo. Como é que ele vai limpar se ele é sujo? Como é que uma pessoa que gosta de sujeira vai limpar? Deus é águas puras e cristalinas, água de Deus. Do trono de Deus jorra água limpa. Essa água limpa vai limpar de dentro para fora. Seu marido vai começar a sentir vontade de parar de trair, porque eu traía. E eu junto. Deus começou a palestrar e eu limpei, fui limpa de dentro para fora. Deus me limpou da prostituição. Eu não podia ver um filme. Até hoje eu fujo, porque eu sei que isso é um laço de inimigo. Todos nós vamos ter uma fraqueza. Deus vai tirar algumas coisas da nossa vida e outras que nós podemos, Deus vai deixar para que nós mesmos venhamos a tirar por amor a Ele. Uma coisa, eu adoro ver filme, mas se eu estiver vendo um filme, às vezes, cara, eu deixo rolar, minha carne começa a gritar. Aí eu vou, peço perdão a Deus e não vejo mais, não entro mais, né? Não entro mais. Eu fiz a besteira de ver, porque eu gosto de filme romântico, de ver 50 tons de cinza. A primeira cena já vem com cena de sexo. Rapaz, fui inventar e deixar achando que não é só isso aí, só bobeirinha. O filme é pornô, é pornografia. Tem pai e mãe levando os filhos, porque são homens, para ver 50 tons de cinza, né? Foram lá no cinema, bota aí na televisão para ensinar o filho a ser homem. Não, tá ensinando o filho a ser um prostituto, tá ensinando o filho a viver prostituição. Ah, mas eles são casados, sim, mas seu filho é uma criança. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Uma criança de 12 anos não precisa aprender a praticar sexo. Ela precisa aprender a se proteger, já devia, aliás, desde os 3 anos de idade, se proteger de pedofilia. Sim, saber sobre sexo, sim, mas não a praticar o sexo, porque a sua curiosidade vai vir a fazer com que ele venha se tornar um prostituto, criança ainda. Não vai se tornar um bom marido. Tudo tem um tempo determinado. Se ele vier perguntar, vai respondendo sim, mas mostrar a imagem para seu filho depois ficar futucando na televisão e aprender a viver de prostituição, quando não é crente, ainda vai lá, né? Porque é normal uma pessoa que não conhece a Deus destruir a família, a casa com as próprias mãos, mas um servo do Senhor, que já está dentro da casa do Senhor, praticar aquilo que não vem do Senhor. Uma vez, há alguns anos, eu fui fazer uma visita, e isso me veio na lembrança hoje, foi daí que veio a palavra. Eu acordo de manhã todo dia com a palavra de Deus, e eu fui fazer uma visita, e no meio da visita começou, eu estava até com meu filho Júnior, tremendo, no meio da visita ali começou a revelar que tinha uma mulher que tinha feito obra de feitiçaria para uma das mulheres que estava naquela casa. Estava cheio de gente, uma daquelas mulheres. E meu filho começou, para a glória de Deus, descrever exatamente como era a mulher, e aí ela ficou impressionada, porque ali, enquanto ele falava, ela viu realmente que tinha uma pessoa,
né? Que acho que era ex do marido, uma coisa assim. E era exatamente aquilo assim. Ali Deus estava revelando o que estava fazendo. Só que a pessoa que estava recebendo era crente, né? E alguém foi e falou: olha, mas contra Jacó não vale encantamento. Porque realmente ali naquele momento, quando Deus revela a feitiçaria, coitado do feiticeiro, quando Deus revela, Deus já vem revelando e quebrando tudo. Para de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Satanás roda, Satanás marcha, mas nós não sabemos se Satanás é um anjo, ele veio do céu, os movimentos dele são movimentos espirituais, irmãos. Tem que pedir a Deus discernimento. Eu já falei isso, eu estava na igreja, um varão começou a marchar, Deus falou no meu ouvido, vai lá e repreende. Eu fiquei acho que uns 10 minutos perguntando, por que isso, Deus? Como é que eu vou repreender? Com medo de blasfemar, e Deus repetiu, e quando eu vi, eu só me senti Deus me lançando em cima daquele homem. Quando eu botei a mão no peito dele, ele estava marchando, mas a maioria das pessoas que marcham e rodam na igreja são movimentos espirituais, quebrando obras de feitiçaria, é ordem enviada do próprio Deus. Cuidado com os movimentos. Tem coisa que é estranha, tem coisa que é sinistra. Claro, tem muita gente fingindo que está rodando, tem muita gente fingindo que está falando em língua, tem muita gente. Mas se nós não sabemos se é mentira, nós vamos pecar, irmão. Deixa que se tá rodando, se tá fingindo, tem alguém. Porque eu nunca vi um culto sem a presença de Deus. Se Satanás manifestou dentro da igreja, creia, Deus está lá, porque a obra de feitiçaria, Satanás, ele só é revelado, ele gosta de ficar escondido, fingindo que não está no ambiente. Muitas vezes dentro da nossa casa tá havendo discussões, brigas, sabe? Um xingando o outro, um querendo se matar. Nós não vemos. O demônio tá ali dentro do ambiente, escondido. Tá entendendo? Então, em vez da gente, como homem e mulher de Deus, levantar a mão e começar a repreender, a gente fica batendo boca com o inimigo, dando glória. Imagina o diabo no cantinho dando gargalhada. Ah, se todo mundo tivesse discernimento espiritual para entender que onde há briga, há ódio, há raiva, há mágoa, a discussão, há palavrão, Satanás está no mesmo ambiente. E a única maneira de revelar ele é estando cheio da presença de Deus. Então é comum dentro da igreja, estamos orando, alguém manifesta, estamos louvando, alguém manifesta, porque Deus revela quem está no ambiente escondido. Deus é que revela. Então precisamos buscar o Deus que revela o mal dentro do ambiente. E nós ali, né, aquela menina crente, aí todo mundo, contra Jacó não vale encantamento. Aí eu ouvi uma voz suave, a voz que eu reconheço muito bem, a voz do meu pai. Coisa linda é ouvir a voz de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, busca a presença de Deus. Eu tenho me entristecido tanto na igreja, quantas falsas profecias. Quantas falsas profecias as pessoas querem. Uma vez eu ia desmascarar um profeta e Deus falou não, porque a pessoa queria aquilo. É um tal de Deus vai matar. Deus está só testando, muitas vezes sim. Muitas vezes Deus permite, falando que vai fazer. Porque Deus quer que aquela pessoa se levante e fale, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Porque o próprio Deus fala que não há prazer nele, na alma dele. Não há prazer nele matar o ímpio. Deus não tem alegria, sinto muito lhe dizer. Deus não mata o inimigo feliz. Deus é amor, é fogo consumidor, ele consome o mal, tudo aquilo que a gente planta, colhemos. Então tudo aquilo que alguém plantar contra a nossa vida, um ai de Deus, ai de quem tocar no ungido do Senhor, tudo isso está escrito, mas não há alegria em Deus. A palavra de Deus fala em João 3,16 que ele morreu por toda a humanidade, ou seja, todo mundo. Ele morreu pelo bom e pelo ruim. Quando chove, presta atenção na chuva, chove em cima do bom e chove em cima do ruim. A chuva veio para todos, para os bons e para os maus. O sol vem para todos, para os bons e para os maus. Nosso Deus veio para todos, para os bons e para os maus. Enquanto a vida, a esperança, a hora para ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar aquele que não tem entendimento de Deus. Mas não vai ser fingindo que sou um soldado de Deus por vaidade soberba que eu vou ganhar. Essa menina, ela era crente.
E eu ouvi a voz suave do meu pai, enquanto todo mundo falava, olha, mas contra Jacó Deus estava revelando, sim, Deus estava quebrando, sim, a obra de feitiçaria estava ali sendo desfeita, sim, sim. Essa menina, ela estava secando, estava muito magra, e foi revelado que o nome dela foi escrito e colocado dentro da boca de um sapo, e se enfia a faca dentro do sapo, mata-se o sapo. A obra de feitiçaria, irmão, não brinca, não brinca. Satanás, ele não brinca, mas ele. A gente tinha uma frase aí que eu ouvi, acho que de novela, irmão. Eu já vi muita novela na minha vida, hoje eu corro disso. Sabendo que sou oferecida, estava entrando prostituição, adultério na minha casa, eu fugi disso. Quero adultério no meu casamento, não. Quero prostituição no meu casamento, não. Não quero mentira na minha casa, não. Não quero Satanás fazendo arruaça na minha casa, não. Novela na minha casa, não. Principalmente novela da Globo. Mas cuidado também com a novela da Record. Satanás já está entrando para a Record fazer tempo. Através daquelas séries lá que eu vi, uma mulher sendo estrupada uma atrás do outro, e os homens assim, ó, né? Filmes, meu Deus do céu, um negócio aí, Jezabel, aonde estava aquelas coisas, não tem nada daquilo ali escrito, uma mentirada danada. Quem viu o filme Jezabel ficou perdido, porque muita coisa daquilo ali não estava na Bíblia. Então não brinca. Aí mataram o sapo. A obra de feitiçaria, conforme o sapo ia secando, a menina foi secando. Mas Deus ali revelando e quebrando a obra de feitiçaria. Porque quando ele revela, ele não revela e fala, olha, se você me aceitar como salvador. Não, ele revela, independente de ter aceitado ou não. Se ele revelou, ele já vai desfazendo tudo, te dando uma outra oportunidade de aceitar Jesus como salvador. Mas ali tinha crente. E eu ouvi a voz suave do meu Deus, como todos falavam, contra Jacó não vale encantamento. Aí Deus falou no meu ouvido. E eu guardei no meu coração até hoje. Já preguei diversas vezes, já falei isso diversas vezes. Porque eu tenho o hábito de guardar o que Deus fala para mim também. Para mim. Porque a profecia, a palavra de Deus, ela é uma espada com duas pontas. Ela vai e volta. Então, tudo que é pregado, um pastor, um pregador, um membro, um diácono, um obreiro, uma pessoa que tem buscado a Deus, prega, ela também vem de encontro. Então eu guardo. E eu guardei isso para mim. Olha o que a voz de Deus me disse, olha o que Deus disse. Mas tem que ser Jacó. E aí eu preguei uma vez. Contra Jacó não vale cantamento, não vale obra de feitiçaria, não vale adivinhação contra Israel. Não vale. Independente de eu ainda estar em processo, vamos dizer, mais forte de libertação, tem muita coisa ainda para ser liberta, ou ainda está num leve processo, porque libertação é para sempre, não tem essa, não tem. Eu tenho a carteirinha de semideus, já estou liberto. Mentira. Já começa que se tiver a carteirinha de semideus, já voltou lá para a origem, já está num processo de libertação tremendo, já não é. Mas é para sempre, libertação, para sempre. Contra Jacó, põe isso na tua mente. Já fui em casa de pessoas que aceitaram Jesus, pediram para quebrar, eu não quebro. Alô? Isso é loucura. Quebrar a imagem dos outros sem os outros aceitar Jesus como Salvador. E ele te pedir. Ele fala, eu quero Deus, eu reconheço que Deus não está na imagem, Satanás se escondem, Deus não pode habitar em pedra, Deus não gosta. Leiam o livro de Isaías, leiam o livro de Jeremias, leiam a Bíblia toda, Êxodo 20. Deus não gosta de ser comparado com madeira, com pedra, com pau. Você vê um Deus fogo consumidor, e eu não estou aqui para brigar com esse fogo consumidor, fazendo uma imagem de pedra, de madeira, e dizendo que Deus está ali. Ele não gosta. E se eu sei que ele não gosta, por que eu vou ficar irritando ele? Para piorar, essas imagens muitas vezes levam outros nomes, que não é de Deus. Não tem problema eu chamar Deus de Jeová, Javé, Yeshua, né? Porque que eu saiba, os semitas, eles não tinham vogais. A vogal foi inventada, só inventaram as consoantes. As vogais demoraram muitos anos para ser inventadas. E o verdadeiro nome de Deus se perdeu. Então nós vemos o nome de Deus aí com vogais. Mas quando eu falo Jeová, me referindo àquele que mora no céu, que está centrado no trono, que ninguém derruba, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina, tá certo. Agora chamar ele de nomes de mulheres, de outras pessoas, me referindo a outra pessoa, dizendo que esse aqui, o fulano que
que morreu, né? Nasceu, cresceu, morreu e era outra pessoa. É Deus? Não, irmão. Guarde isso no seu coração. Contra Jacó não vale encantamento, mas tem que ser Jacó. Amém? Paz do Senhor.